Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, por mais uma vez, o Senhor nos dá graça e oportunidade de poder estar aqui, para podermos louvar o nome dEle, glorificar a Ele, poder exaltar o nosso Deus, e poder declarar o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos. Amém? A você de casa, convido você nesta noite, meu irmão, a louvar o Senhor, a poder declarar o quanto você o ama e o adora, o quanto você é dependente desse Deus tremendo e poderoso, esse Deus que se faz presente neste lugar. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Pode pegar aí a sua Bíblia, abrir lá no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40. Lá do versículo 28 ao 31. Amém? Isaías 40, versículo 28 ao 31. A palavra nos fala: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não há esquadriação no seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus tremendo e poderoso que se faz presente aqui, meu irmão. Amém? Coloca a sua confiança nele, tenha certeza que ele vai cuidar, tenha certeza que ele vai fazer o melhor. Amém? Curve sua cabeça um instante. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai, por este momento, Senhor, onde estamos aqui louvando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Senhor amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Senhor, com cada um que veio aqui nesta noite, com cada um, Senhor, que está assistindo a live, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Pai amado, te agradecer pelo privilégio de poder te servir e te adorar, de poder andar nos Teus caminhos, Senhor amado, e em retidão à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós cremos na Tua presença neste lugar. Nós cremos, Pai amado, que o Senhor está aqui, Senhor amado. Receba, Senhor, esses louvores, receba esses cânticos que iremos entoar, como cheiro agradável, como aroma suave, Senhor, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor, com cada um que está aqui nesta noite, com cada um que está assistindo, Senhor, esta live, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Um sábado de palmas para o nosso Deus. Amém. Glórias a Deus, glórias ao nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Amém? Em todo tempo possamos louvar o Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Cumprimente aí seu irmão. Amém? Abençoe ele aí com uma palavra. Às vezes ele está desanimado. Amém? Anime o seu irmão aí. A palavra fala, um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, esforça-te. Cara, esforça-te, meu irmão. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Invocarei o teu santo nome, sempre para conhecer entre os povos tuas obras. Grandes são, grandes são, grandes são tuas maravilhas. Grandes são, grandes são, grandes são tuas maravilhas. Louvarei, ó Senhor, invocarei teu santo nome, sempre para conhecer entre os povos tuas obras. Te louvarei, ó Senhor, invocarei teu santo nome, sempre para conhecer entre os povos tuas obras. Senhor, tremendas e grandiosas são as maravilhas do nosso Deus, amém? Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Glória a Deus. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória e todo o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória e todo o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus, glórias a Deus, Deus maravilhoso e tremendo, amém? Aleluia. E olha a chuva, hein? Mas Deus é bom, né? Deus nos trouxe até aqui, amém? Isso é para os fortes, isso é para aqueles realmente convertidos, para os crentes mesmo. É buscar o Senhor, é estar na presença dEle independente do tempo, amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar um instante? Se coloca de pé. Segura a sua oferta em sua mão. Nós vamos orar ao nosso Deus. Orar ao Deus Todo-Poderoso, que é conhecedor de todas as coisas. Amém? O Senhor sabe, meu irmão, aquilo que nós estamos precisando ou necessitando. O Senhor, Ele é conhecedor de tudo. Se você passa por algum problema financeiro, tenha certeza, o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. O Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Basta realmente você ser fiel ao Senhor. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas. Amém? Não como uma troca, mas como fidelidade. O
Senhor, Ele ama aquele que dá e dá com alegria. Segura sua oferta em sua mão. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos, Senhor, em Tua casa, Senhor, para poder te servir e te adorar. E chegou um momento maravilhoso, Senhor, onde iremos aqui consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, com alegria, Pai, porque a Tua palavra fala que o Senhor ama aquele que dá e dá com alegria. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando aquele que talvez não tenha nesta noite um recurso financeiro para poder ofertar, mas em nome de Jesus, no ato de fé, Senhor, eu convido esse irmão, Senhor, a estar aqui à frente, a colocar a mão aqui na salva, Senhor, mesmo que não tenha oferta, mas no ato de fé, e eu creio que o Senhor vai honrar, Senhor, esse irmão. O Senhor vai abençoar para que no próximo culto, aqui também ele pode ser participante, Senhor, e pode aqui também ofertar. Aqueles que estão de casa assistindo também possam participar deste momento. Está passando aí no rodapé da telinha o número da conta, a chave do Pix. Senhor, que o Senhor esteja abençoando também as pessoas de casa, que também têm contribuído, Senhor. Pai, abençoe em nome de Jesus a nossa igreja, Senhor. A nossa igreja necessita de recursos financeiros. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar toda a direção, abençoar, Senhor, aqueles que irão administrar esses recursos. Abençoe, Senhor, a cada um que irá aqui, Senhor, ofertar. Abençoe o trabalho, abençoe a casa. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir à frente ofertar, meu irmão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a força e o poder. Amém? A honra e
Aleluia. Eu já ia esquecendo, gostaria de perguntar a quem está nos visitando. Primeira vez que você vem na igreja ou o primeiro culto dos homens que você está aqui? Dá uma cena aí com a sua mão, para a gente conhecer você. Amém? Todos já vieram? Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, ao vivo é assim mesmo. Aleluia. Deus, eu te busco.
Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom. Pode se sentar um instante? Quero desde já convidar aqui meu amigo, meu irmão Rosenberg, Teodoro, vai nos ministrar uma palavra nessa noite. Amém? Ele é pregador da palavra, professor de escola bíblica, um amigo, né? Eu fiz o convite a ele e ele de pronto aceitou. Glórias a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Estenda a sua mão, nós vamos orar por ele, depois ele vai aqui se apresentar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, o teu servo, Pai, que nesta noite vai nos ministrar uma palavra vindo do céu, Senhor amado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Deus a tua bênção, pedimos, Senhor, a tua direção, e que o Senhor possa usar, Senhor, da instrumentalidade do teu servo, para que nesta noite possa nos abençoar, Senhor amado, em nome de Jesus. Coloca das tuas mãos sobre ele, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja com ele, Senhor, tratando e agindo, Senhor amado, e operando neste meio, Senhor, operando, Senhor, na nossa igreja, Pai amado, em cada vida, Senhor, que possa sair daqui renovado, possa sair daqui, meu Deus, transformado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Glória a Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Eu sou extremamente agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, para cultuarmos ao Senhor, para louvarmos a Deus, prestarmos ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Marcelo, um companheiro, um amigo de um tempo, onde sempre que nos reunimos, temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, nós nos alegramos em fazer isso. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Luiz Carlos. Ele está aqui, Marcelo? Eu deixo o meu abraço ao pastor da igreja, agradecer a todos os irmãos. Sirva ao Senhor na Assembleia de Deus, ali em Diadema. Como o Marcelo já nos apresentou, a gente trabalha com a escola dominical, trabalhamos com a escola bíblica e servimos ao Senhor de acordo com aquilo que Deus propõe aos nossos corações e aos corações dos companheiros, em solicitar a nossa ajuda. Para mim é um privilégio, irmãos, estar aqui junto com os irmãos nessa noite para cultuarmos ao Senhor, para prestarmos o nosso culto, o nosso louvor àquele que redimiu as nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo, a irmã Noélia, está ali. Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, e eu queria ler 2 textos bíblicos. O primeiro texto, ele está em Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, e o versículo de número 5. Ageu, capítulo 1, versículo 5. E depois eu quero compartilhar com os irmãos um texto de Esdras no capítulo 3. Ageu, capítulo 1, versículo de número 5. Eu quero compartilhar esta leitura bíblica com os meus irmãos. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário como que num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Esdras, capítulo de número 3, livro de Esdras,
capítulo de número 3. Nós iremos ler os 5 primeiros versículos. Se você localizar os Salmos, você volta a Jó, aí você vai encontrar Esther, Neemias, Esdras. Glória a Jesus. Esdras, livro de Esdras, capítulo de número 3, dos versículos 1 a 5. Eu vou ler, meus irmãos. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, melhor dizendo, irmãos, eu estou lendo um outro texto aqui, vamos ler Esdras aqui, eu estou lendo Ageu aqui, me perdoem. Esdras capítulo 3, diz assim: chegando pois o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero trabalhar com os irmãos essa noite o seguinte tema: um tempo de edificar. Um tempo de edificar. Para nós chegarmos a este texto bíblico em que lemos, irmãos, a Ageu e a Esdras, eu queria compartilhar com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus para a gente construir uma linha minimamente cronológica para a gente chegar a este texto, para que os irmãos tenham uma melhor compreensão daquilo que nós iremos expor nessa noite. Se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias ou anotar para depois conferirem, os irmãos fiquem à vontade, mas eu quero ler alguns textos com os irmãos. Não vou explicá-los porque não dá tempo, mas vou só ler alguns textos para a gente criar uma ordem mais ou menos cronológica de alguns fatos. O primeiro texto que eu quero ler está em Levítico 25, dos versículos 1 a 4. O livro de Levítico 25, versículos 1 a 4. Porque o contexto em que nós vamos ler, irmãos, nós vamos falar sobre um texto onde o povo havia voltado do cativeiro, mas nós precisamos primeiro saber por que esse povo foi. O que aconteceu para esse povo ir? Levítico 25, versículos 1 a 4, o texto bíblico diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Esta era uma ordenança de Deus ao povo, quando eles se estabelecessem na terra que eles herdariam. O povo deveria, por 6 anos, trabalhar, e no 7º ano dar descanso à terra e viver do que ela produzisse. Era uma forma de Deus estabelecer um ano de descanso e também de trabalhar a confiança do povo no Senhor. Porque, irmãos, não tem como servirmos a Deus sem confiança. Eu não acredito que tenha alguém aqui, ou em algum lugar, que professe o serviço a Deus, que professe entregar a vida a Ele, sem nele confiar. Eu não confio a minha vida a alguém que eu não tenho confiança. Eu não posso entregar a minha vida a alguém que não confio. Porém, havia essa ordenança de Deus. A desobediência disso, isso está em Levítico 26, versículos 33 e 34. O Senhor disse que se o povo desobedecesse as ordens do Senhor na terra,
o Senhor os espalharia entre as nações e desembainharia a espada atrás deles. E a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Eu queria que os irmãos atentassem para esses textos, porque um texto diz que havia um 7º ano, que devia haver um descanso na terra. O outro diz que se isso fosse desobedecido ao longo do tempo, Deus iria, o mesmo Deus que pôs o povo naquela terra, Deus iria levar para uma outra terra, para que houvesse o descanso prometido por Deus e exigido por Deus, para que a terra existisse. Quando Salomão vai orar, em 2 Crônicas, no capítulo 6, a partir do versículo 36, ele vai fazer uma oração ao Senhor na consagração do templo. E Salomão, uma das coisas que ele vai dizer ao Senhor é que quando o povo pecasse e fosse para uma terra longínqua, conforme orientações de Levítico, mas o povo se arrependesse e orasse, com a sua face voltada a Jerusalém, que o Senhor ouvisse. Nós vemos em Daniel, no capítulo 6 e o versículo 10, que quando os inimigos de Daniel armam um intento para flagrá-lo em algum delito, a Bíblia diz em Daniel que Daniel continuamente orava, 3 vezes ao dia, mais especificamente, com janelas abertas, voltadas para Jerusalém. A gente vê que há uma sincronia dos textos bíblicos, a gente vê que há uma continuidade do projeto de Deus, e daquilo que o Senhor prometera ao seu povo. Porque, irmãos, a fidelidade de Deus, ela não muda. Deus, ele não é mutável. Quando a gente lê Malaquias no capítulo 3 e o versículo 6, Deus falando com Israel, Deus diz assim: ó filhos de Jacó, eu não mudo, e por isso vocês não são consumidos. Nós temos um Deus, irmãos, que não envelhece. Um Deus que não tem memória seletiva. Nós temos um Deus que não é esquecido. Nós temos um Deus que não tem braço encolhido. Nós servimos a um Deus que não tem ouvidos agravados. Nós servimos a um Deus que a sua fidelidade, ela se estende de geração a geração. E nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do Senhor. Após Salomão, vai haver uma divisão, um cisma no reino. E o reino vai ganhar dois lados agora. Reino do norte, com 10 tribos, cujo o primeiro rei foi Jeroboão. E reino do sul, com 2 tribos, que vai ficar Roboão, filho de Salomão, como rei. Só que a partir daí, meus irmãos, o reino do norte vai cair na idolatria. E o reino do norte, ele vai ser levado cativo, por conta da desobediência ao Senhor, aproximadamente do ano 722 a.C. Eles vão ser levados para a Síria. Israel, então, cuja capital ali é Samaria, vai ser repovoada com povos estranhos. E a Bíblia relata algo interessante. A Bíblia diz que esse povo que veio habitar em Samaria agora, o reino do norte, eles não sabiam cultuar ao Deus da terra. E o Senhor enviou leões que começou a devorar aquele povo. Então eles mandaram buscar algum sacerdote que viesse e ensinasse aqueles novos habitantes da terra a como cultuar ao Deus da terra, a como cultuar ao Senhor. É importante nós observarmos que, com o testemunho da história, com o testemunho da Bíblia, com o testemunho que temos, há muitas pessoas no nosso meio que ainda têm certas dúvidas acerca do que é culto, acerca do que é serviço ao Senhor, acerca do que é verdadeira adoração, acerca do que é professar a fé cristã. Se eu perguntar aos irmãos aqui nesta noite, por que estamos aqui nesta noite? Numa noite chuvosa, num sábado, que eu tenho certeza que todos nós teremos alguma coisa para fazer. O que viemos fazer aqui nesta noite? O que nos trouxe aqui? O que nos atraiu a estar neste lugar? Qual é a importância? Qual é a legitimidade que tem Deus nas nossas vidas? Outro dia eu ouvi alguém falar que Deus, ele não precisa necessariamente ser de nós uma prioridade, porque prioridades elas mudam. Hoje eu priorizo uma coisa, amanhã eu priorizo outra. Mas eu vi essa pessoa dizer que Deus precisa ser em nossas vidas uma exclusividade.
Exclusividade é algo que nós não pensamos em mudar. Nós não pensamos em trocar de exclusividade. Porque, queridos, a nossa vida, ela foi doada por aquele que criou os céus e a terra e por aquele que, por exemplo, manda a chuva. Ele permite a nós respirarmos, servi-lo. Tem dias que nós olhamos para nós e nós nos achamos pequenos, ínfimos. Talvez até possamos pensar assim, qual é o valor que tenho? Nós temos o valor, nós somos amados por alguém que deu o seu filho para morrer no nosso lugar, pelas nossas culpas. Então nós precisamos investir, nós precisamos empregar esforços em conhecer o Senhor. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando ocorre a queda do Reino do Norte, o tempo vai passando, e o profeta Isaías, irmãos, ele vai se levantar, e aproximadamente 150 ou 200 anos antes de Ciro, Isaías vai profetizar acerca deste homem. Se os irmãos puderem abrir sua Bíblia em Isaías 44, e o versículo 28, para nós lermos esta profecia. Isaías 44, o versículo 28. Porque lembra, o reino do norte caiu, o reino do sul ficou. Só que, irmão, uma coisa, elas servem de exemplos para outra. O texto bíblico diz assim, Isaías 44, 28. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. Uma profecia de Isaías. Isaías provavelmente não viu esta profecia tendo o seu cumprimento, mas ele profetizou, ele vaticinou pelo Espírito do Senhor. O tempo passa, vai levantar-se o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, no capítulo 29, o versículo 10, ele vai falar do cativeiro que vai vir sobre o reino do sul. Quando, por exemplo, irmãos, nós lemos Abacuque, a gente vê Abacuque num certo desespero, porque está vindo uma nação que é terrível, uma nação que é feroz, uma nação que não exerce misericórdia. Era sobre a Babilônia, era sobre os caldeus que Abacuque estava falando ali. E o Senhor estava falando e ele não compreendia de início. No fim ele compreende e diz que adorará o Senhor em todo o tempo. Mas Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, ele diz assim: porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Percebam, irmãos, que Jeremias, ele profetiza uma quantidade de anos que o povo ficaria cativo. 70 anos, isso aqui vai ser importante, porque vão haver 3 levas de judeus. O reino do sul vai cair também sobre a Babilônia, vão haver 3 levas, em 605 a.C. Vão os príncipes do povo, dentre eles Daniel e seus amigos. Em 587, vai uma outra leva de pessoas, e dentre elas o profeta Ezequiel. E em 586 vai a última leva de gente, e vai ter também a destruição do templo, dos muros e das casas dos mais nobres. Então houve essa deportação. Só que percebam que Daniel, ele está no palácio, Ezequiel está às margens do rio Quebar, e passam-se 70 anos. E quando nós lemos Daniel no capítulo 9, versículos 1 e 2, o texto bíblico diz que Daniel, ele leu nos livros e entendeu que a profecia do profeta Jeremias acerca do povo no cativeiro duraria 70 anos. Daniel já é um velho aqui, provavelmente já tem lá pelos seus 80. Mas Daniel lê e ele percebe, ele diz: há uma ação de Deus. Há um cumprimento do Senhor acerca das nossas vidas. Porque o tempo, irmãos, tempo não invalida os projetos de Deus. Tempo não invalida os projetos do Senhor. Será que os irmãos, durante o tempo que tem esse lindo templo aqui, será que alguém nunca falou assim: isso aí não vai dar certo, isso aí não prossegue, isso aí não avança? Talvez alguns até já passaram, os irmãos continuam servindo ao Senhor.
Talvez algumas gerações já estiveram aqui, já passaram, mas os irmãos estão aqui dando continuidade ao trabalho do Senhor. Porque Deus, irmãos, não é limitado a tempo. Deus, ele não está preso, Marcelo, a um espaço de tempo. Deus não é como nós, irmãos. O Senhor é eterno. O seu eterno poder persiste para todo sempre. Então Daniel, ele percebe que chegou o tempo. Percebam como as coisas vão se adequando. Vai haver então uma ordem do rei Ciro, que Isaías profetizou há mais de um século atrás. E ele vai levantar-se, isso está em Esdras do capítulo 1, e ele vai dizer que o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Percebam que aqui está se cumprindo a profecia de Isaías. Está se cumprindo o período estipulado por Deus e ministrado através do profeta Jeremias. E quando no devido tempo Deus levanta Ciro, um rei ímpio, um rei mau, para realizar um projeto que era repatriar o povo à sua terra, que só Deus poderia fazer isso aqui. Quando nós lemos o Salmo 137, os irmãos vão ver o salmista lamentando e dizendo que lá em Babilônia eles penduraram as suas harpas no salgueiro. Eles praticamente abriram mão do serviço ao Senhor. A tristeza tomou conta dos seus corações. Mas quando nós lemos o Salmo 126, eles dizem assim: quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Nós estávamos com tamanha alegria, Ele encheu o nosso coração de riso. E o salmista diz assim: isto foi o Senhor que fez isto, é coisa maravilhosa aos seus olhos. Irmãos, quando nós olhamos para essa história, isso precisa trazer esperança aos nossos corações. Talvez alguns de nós, dentro do seu devido contexto, talvez em alguns momentos, sintamos-nos como salmista, pensando que chegamos a lugares que não há mais uma saída, não há mais uma expectativa, não há mais uma oportunidade. Talvez não haja oportunidades para nós, irmãos, mas o nosso Deus, que criou os céus e a terra, Ele continua o mesmo, imutável, poderoso, eterno, misericordioso, digno de honra, de glória, de louvor, e continua estabelecendo os seus propósitos e os seus desígnios no seu devido tempo. Nós, irmãos, como pessoas limitadas, como seres que vivemos dentro do espaço de tempo, muitas vezes a ansiedade, ela toma conta do nosso coração. Muitas vezes a ansiedade, ela quer nos fazer adiantar os passos, adiantar as atitudes. Porém, a Bíblia diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O nosso Deus, Marcelo, continua o mesmo, assentado em um alto e sublime trono, mas habitando também no coração do quebrantado e contrito. Talvez alguns de nós, se pudéssemos exercer um juízo sobre nós, talvez nós em algum tempo já tivéssemos nos condenado. E aí de novo eu pergunto: por que estamos aqui esta noite? Será que o Senhor tem sido gracioso conosco? Será que a bondade, a misericórdia, como disse o salmista, não tem nos seguido todos os dias das nossas vidas? Será que nós não temos o privilégio e a alegria de poder tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor por cada segundo da nossa vida? Então, vai haver uma ação de Deus, e o povo vai voltar. Vão haver 3 voltas, mas eu vou falar só da primeira. Vou mencionar as 3, só a título de informação. Vão haver 3 voltas, assim como houve 3 idas. A primeira vai ser com Zorobabel, aproximadamente no ano 536. A segunda com o próprio Esdras, em 456. E a última com Neemias, no ano 445. Percebam que cada uma dessas voltas tinha um objetivo. Com Zorobabel, que é o texto de Ageu, que nós vamos falar dele, a ideia era reedificar o templo. Com Esdras, a ideia era restabelecer o culto. E com Neemias, restaurar as muralhas. Os irmãos percebem uma coisa, que a restauração, ela não começou das muralhas para o templo, mas do templo para as muralhas.
A restauração de Deus, geralmente, ela começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Se não houver uma mudança no nosso interior, de nada vale o exterior. Se não houver uma mudança íntima em nós, por dentro, Marcelo, de nada vale aquilo que fazemos por fora. Só falar, só dizer, só proclamar, sem ações, irmãos, é inútil. Não serve ao Senhor. Por quê? Porque nós somos limitados como Samuel, que vemos o que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor vê o coração e o intento íntimo de cada um de nós. Então nós percebemos que há um projeto de Deus disso tudo. Então eles voltam, e aí chegamos no capítulo 3 de Esdras que nós lemos, onde eles vão edificar o templo. E eles vão iniciar colocando os alicerces do altar, no lugar onde se oferece culto, no lugar onde se oferecia sacrifício, porque culto, irmãos, é sacrifício. Culto é negar as nossas vontades. Culto é abrir mão dos nossos desejos, em prol dos desejos daquele que dá ordens e não recebe ordens, daquele que manda e não é mandado, daquele que fala e faz sem muitas vezes pedir a nossa opinião. Deus faz tanta coisa na Bíblia, irmãos, que se ele fosse pedir a opinião de homens, talvez ele não fizesse. Por exemplo, quando ele selecionou Paulo a caminho de Damasco, havia um homem santo, um homem piedoso em Damasco, chamado Ananias, que quando o Senhor falou com ele, e falou acerca de Saulo, ele disse: não, Senhor, esse homem vem aqui para nos prender, esse homem vem aqui com cartas para nos levar, deixa isso para lá. E o Senhor disse: vai, Ananias, porque eu o escolhi. Se o Senhor pedisse a opinião de alguém para nos escolher, quem era o escolhido aqui, meus irmãos? Eu acredito que eu não seria. Teria dificuldade de alguém me indicar e dizer: ô Rosenberg, Senhor, esse dá certo. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, Marcelo. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, eles vão, irmãos, iniciar edificando o altar. Eles edificam o altar e eles cultuam, eles oferecem ao Senhor. Eles vão voltar, vai reiniciar o culto. É como um lugar cheio de entulho, um lugar que não, aparentemente não tem vida. De repente uma florzinha começa a brotar, ainda tímida, mas ela vai crescendo, e alguém vai olhando e diz: tem algo mudando ali. Começa a acontecer culto. Eles colocam os alicerces do templo. Alguns velhos que estavam ali, que tinham voltado do cativeiro, quando ainda criança, viram o templo de Salomão, suntuoso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, cheio de muito ouro. Mas quando eles olharam esse templo agora sendo erigido de novo, menor, com material mais simples, a Bíblia diz que eles começam a chorar, ao mesmo tempo que produz uma alegria, porque a esperança está renascendo. Há um outro choro de angústia, porque parece que eles olham e dizem: está renascendo, mas não é a mesma coisa. Mais tarde Ageu falou disso. Então, quando começa a reerguer-se o culto e o templo, os samaritanos, no capítulo 4 de Esdras, eles chegam e dizem: o trabalho está crescendo, a gente precisa atuar. Porque, irmãos, tem auxílios que não vêm de Deus. Aqueles samaritanos, eles se levantam, mas a ideia deles é atrapalhar. E Zorobabel disse: não, com a gente não. Vocês não podem fazer isso aqui com a gente, isso aqui é coisa nossa. Então o que eles não podem, o que eles fazem? Se não podemos ajudar, por que não atrapalhar? Então eles começam a escrever cartas ao rei, falando coisas terríveis acerca do povo e de quem está edificando. O que acontece? A obra é embargada. Embargada por 16 anos. Parou a construção. Parou o trabalho. E aí nós chegamos em Ageu. E quando nós chegamos em Ageu, no capítulo 1 em que lemos, nós vamos achar, Marcelo, um povo que agora, neste período, em que já voltou do cativeiro, até começou o culto, começou a brotar alguma coisa, cavou os alicerces do templo, mas como foi embargado, é aquela coisa assim, irmãos: bom, eu queria fazer, mas como proibiram de fazer, vamos deixar acontecer, eu vou cuidar de outra coisa. Só que
Deus, irmãos, não começa as coisas para deixar pela metade. O nosso Deus não é um Deus de meios projetos. O nosso Deus não é alguém que te instiga a começar algo e depois diz assim, eu errei o plano, não deu certo aí, vamos tentar outra coisa. Deus é um Deus que começa e conclui. O apóstolo Paulo, escrevendo, se não me engano, aos Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Então, o povo, Marcelo, nesse período, então agora eles já voltaram do cativeiro. Quando nós lemos Ezequiel 37, o versículo 11, naquele famoso texto do Vale de Ossos Secos, eu vou até ler esse texto com os irmãos, não estava aqui no meu esboço, mas o Senhor trouxe ao meu coração aqui, e eu acredito que é válido. Ezequiel 37, versículo 11, quando Deus dá aquela visão a Ezequiel de um grande vale de ossos, e o Senhor vai explicar para Ezequiel o que é aquele grande vale de ossos. E o verso 11 diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Foi neste tempo que o socorro do Senhor chegou. Foi neste tempo que Deus atuou na vida de Ciro, trouxe-os de volta. E os mesmos que disseram, quando o Senhor nos trouxe, estávamos como quem sonha, agora eles disseram, já que embargou o culto, Marcelo, então vamos trabalhar para a gente. E eles começaram a deixar o culto ao Senhor para depois. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lavar as mãos, vamos dizer assim. Bom, a gente fez o que tinha que fazer. Acho que agora não é mais com a gente. É bom a gente começar a pensar em outra coisa. Já tivemos pior. Estávamos sem esperança, estávamos em terra estranha, mas agora estamos aqui. Estamos estabelecidos de novo, é nossa terra, aqui o Senhor atua. E eles começaram a se preocupar consigo. E eles começaram a colocar os seus projetos para acontecer. E Deus, irmãos, Deus, ele é um Deus que é longânimo. Deus, ele não fica todo dia perturbando a nossa mente. Ei, vai. Sabe por quê? Porque Deus nos dotou de raciocínio. Qual é o pai aqui que não gosta, que não cultiva um relacionamento com os seus filhos? De bom dia, tá tudo bem? Como foi a escola hoje? Todos, acredito que quem tem filho cultiva esse relacionamento. Deus é um Deus, irmãos, de relacionamentos. Deus é um Deus que nos espera onde ele nos deixou. Quando Deus vem todo dia, na viração do dia, falar com Adão, no dia que Adão peca e sai do lugar, vai se esconder, a voz do Senhor diz assim, Adão, onde estás? Porque ele tinha saído do lugar do relacionamento. Então o povo começa a colocar os seus projetos para acontecer. Eles vão construir casas, eles vão investir em si mesmos. Até o ponto em que o Senhor levanta Ageu, um homem já velho, e vai dizer assim, versículo 2 de Ageu, capítulo 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha a conclusão do povo. Começou, mas não é tempo. A gente tem outras coisas a fazer. Mas os irmãos lembram do edito de Ciro, em Esdras 1, que a ordem era do povo voltar para reedificar Jerusalém, para reedificar o templo. O povo tinha uma responsabilidade, o povo tinha uma incumbência, o povo tinha um trabalho a realizar. Não precisava Deus ficar todo dia pela manhã, vão trabalhar, chegar à tarde, não foram, mas devem ir. Não, havia uma ordem, já havia uma voz de Deus proclamada. Então, o povo começa a investir em si mesmo. E percebamos, irmãos, que Israel é um país agrícola. Israel necessitava muito das chuvas. Quando nós lemos Deuteronômio no capítulo 10, versículo 11, melhor dizendo, Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor fala com aquele povo e diz assim, lá no Egito vocês plantavam, e jogavam a semente, e com a planta do pé vocês conseguiam continuar a plantação. Mas em Israel não é assim, Israel é terra de montes e de vales. Vocês vão precisar das chuvas do céu. E as chuvas eu vou mandar, mas vai precisar haver um relacionamento entre nós. E o povo aqui neste período, eles começaram a viver sem chuvas. A escassez começou a vir. E quando eles achavam que os projetos estavam dando certo, eles plantavam, quando iam colher, a expectativa não era suprida. Faltava alguma coisa. E quem sabe alguém começou a se questionar, o que está acontecendo?
que está acontecendo? A gente planta, faz tudo certo, mas na hora de colher dá errado. Parece que nossas necessidades não estão sendo supridas. E eu não estou aqui pregando aos irmãos a teologia da prosperidade, tá, irmãos? Eu estou só relatando o texto. E a Bíblia diz que eles começaram. E o Senhor então fala com Ageu e diz: olha, este povo diz no seu coração, ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Há um momento que Deus chega e fala e diz: continuem nos vossos caminhos. Continue plantando muito e colhendo pouco. Continue criando expectativas e não tendo expectativas. E vão se perguntando o porquê. Vocês não percebem o porquê. Vocês não analisam o porquê. Vocês não conseguem imaginar o que está acontecendo. E lá, os alicerces do templo, o mato cobrindo, as coisas deixando para lá, e o povo trabalhando. Então, vai chegar o versículo 8, onde Ageu traz uma palavra de Deus ao povo, dizendo assim: subi o monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muitos, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Meus irmãos, havia uma preocupação de Deus com o santuário, havia uma preocupação de Deus com a sua obra, com o seu trabalho. E Deus, irmãos, Ele não vai enviar os anjos, os seres angelicais, para fazerem o trabalho que nós temos que fazer, porque Deus confiou a nós. Quando nós lemos a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, e o versículo 9, Pedro escreve àqueles irmãos e diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, que o Senhor escolheu, para que anunciem as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos chamou por um objetivo. Irmãos, Deus não chama ninguém desocupado ou para ficar desocupado. Talvez você olhe e diga assim: eu não tenho nada para fazer na casa do Senhor. O Marcelo é líder do louvor, é líder dos irmãos. O Marcelo trabalha tanto e eu não tenho uma função. Talvez, irmãos, nós não estejamos enxergando a necessidade, porque não falta trabalho na casa do Senhor. E aqui para nós, sabe o que muitas vezes falta, irmãos? Falta mão de obra. E às vezes falta, irmãos, eu me disponibilizar e colocar a mão no arado e me propor a trabalhar. Porque, queridos, culto ao Senhor envolve trabalho. Você sabia que quando você passa o pano no azulejo desses, há um galardão no céu para a sua atitude? Há uma recompensa de Deus? Às vezes, trabalhos que não são vistos pelos líderes, mas são vistos pelo Senhor. Então, o que falta em nós muitas vezes é enxergarmos a necessidade, é reconhecermos o tempo. E acredito que os irmãos também aguardam a iminente volta de Jesus. Enquanto Ele não volta, nós precisamos trabalhar. Há um texto em Atos que diz assim: Davi serviu a Deus, ou tendo servido a Deus, a seu tempo. Este é o nosso tempo de servir ao Senhor. Este bairro, ele precisa do trabalho dos irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular, no sentido de avançar, no sentido de anunciar a palavra do nosso Deus. Nós não temos a obrigação de converter ninguém, nós não temos a obrigação de obrigar alguém a crer no Evangelho, mas nós temos a responsabilidade, a obrigação, como Paulo diz em 1 Coríntios 9,16, imposta a nós de proclamar o Evangelho de nosso Senhor. É sobre nós. Somos nós que precisamos. Somos nós que temos a mensagem da vida. Por que que os irmãos acham que em 2000 anos de cristianismo a igreja nunca sucumbiu? Caiu o Império Babilônico caiu, o Império Medo-Persa de Alexandre caiu, o Império Romano caiu, mas a igreja continua avançando, lutando,
Muitas vezes ela sobreviveu sobre os montes. Muitas vezes ela sobreviveu nas cavernas. Mas ela chegou ao século 21 imponente, caminhando, mas com uma responsabilidade. Precisamos proclamar o Evangelho de nosso Senhor. Precisamos reconhecer que tempo é este. E o versículo 10 de Ageu diz que por conta da leniência do povo, os céus retêm o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Imagina aí, irmãos, como que não era essa situação? Do povo olhar e dizer, o que está acontecendo? Na realidade, irmãos, não é que Deus trabalha com barganha, mas Deus ele tem suas formas de chamar a nossa atenção. Deus ele tem suas formas de ativar a nossa consciência, aquilo que Ele já falou para nós, que é responsabilidade nossa, e a gente coloca 1001 motivos para mandar a outro. Quem aqui não conhece o texto do profeta Jonas? Quando ele recebeu a ordenança de ir a Nínive, ele considera a dificuldade e ele diz não. Às vezes eu fico pensando que parece que Jonas imaginou assim, Deus ele falou para mim, mas deve ter saído. Nessa saída dele eu vou aproveitar e vou comprar passagem e vou lá para Tarso, vou lá para o outro lado. Quando ele procura, ele nem me acha. Vai lendo, irmãos, vai ler a Bíblia para você ver o que acontece. Ele vai para o navio, tem tempestade, ele vai para o mar. Aí a Bíblia diz que Deus ordena um grande peixe para tragar a Jonas. Se você perguntar para mim, irmão, como é que Deus dialoga com o peixe? Eu não sei, irmãos, mas o fabricante, ele sabe trabalhar com a obra que ele fabrica. Então o Senhor falou com o peixe, pelo menos 2 vezes. Uma para pegar o Jonas e a outra para deixar no destino. E quando o Senhor deixa o Jonas lá, que o Jonas agradece, ufa, Senhor, graças a Deus, que livramento. Qual é a palavra mesmo que eu tenho que pregar para Nínive? Ele disse, aqui eu já te falei. É aquela lá do início. Não mudou o projeto, Jonas. Continua de pé, é a mesma. E os irmãos sabem o desdobramento da história. Então, o povo tem uma responsabilidade, irmãos. Eles voltaram do cativeiro, um lugar que ninguém tiraria de lá. Mas Deus tirou, para trazê-los à sua terra para reedificar. Ah, irmão, mas o templo era menor. O templo agora era de madeira, não tinha mais o ouro que tinha lá com Salomão. Então isso impressionou muita gente também. E aqueles homens começaram a olhar, quando aquele templo começou então a ser reconstruído. No capítulo 2 de Ageu vai registrar isso. E aí Ageu percebe o olhar daquelas pessoas, quem sabe o coração daqueles velhos, quem sabe aqueles homens olhando ainda sem acreditar muito, pensando, mas como será? E aí Ageu diz assim, Ageu no capítulo 2, o versículo de número... Deixa eu só achar o versículo aqui, meus irmãos. Onde o Senhor diz assim, onde o Senhor diz que chama a atenção daqueles homens e diz assim, não é esta casa como nada. Versículo 3, Ageu capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ageu ele percebe, irmãos, o coração dos irmãos angustiado. Percebe a desesperança e diz, o que é que vocês estão olhando? Vocês estão olhando para a situação? Vocês estão olhando para as adversidades, é isso mesmo? Vocês estão lembrando do templo que já foi? Vocês estão lembrando daquele primeiro projeto que já passou e não volta mais? É disso que vocês estão lembrando? E aí a gente disse assim, diante dos olhos de vocês, esta casa realmente parece como nada. Não traz muita expectativa. Parece que não vai dar em muita coisa. Parece que é uma cópia em menor valor. Aí Ageu disse assim, ora pois esforça-te Zorobabel, Josué e todo o povo da terra, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O texto de Zacarias diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas.
Às vezes o que está diante dos nossos olhos está entristecendo o nosso coração. Às vezes o que está diante dos nossos olhos parece um projeto falido. Vocês já perceberam que quando Davi, ele vem do campo, após passar os 7 filhos de Jessé diante de Samuel, e quando ele chega, o Senhor fala com Samuel e diz assim: levanta-te, Samuel. Será que Samuel não estava olhando para Davi dizendo assim: o projeto é esse? É esse aí, o rei de Israel? Será que é isso mesmo? E aí Deus diz assim: levanta, Samuel, e unge. É esse. O povo estava entristecido, irmãos, porque lembrava do ouro, lembrava da glória que desceu sobre o templo, e agora era pequeno. E Ageu disse assim: assim diz o Senhor, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Vocês lembram que quando Salomão ele consagra o templo, a glória do Senhor vem sobre o templo e enche o templo de uma forma que os sacerdotes não podiam se conter. Quando nós lemos 2 Crônicas, no capítulo 7, está este relato. Foi maravilhoso aquilo tudo, mas havia algo maior. Neste segundo templo, que mais tarde ele vai ser reformado por Herodes, o Grande, um dia, uma jovem, ela engravida, sem ter relações com um homem, por obra do Espírito Santo. E quando chega o 8º dia, o dia de apresentar o filho do judeu para ser circuncidado, naquele dia, em algum lugar em Jerusalém, tinha um ancião piedoso, salvo, temente a Deus, que aguardava a consolação de Israel. E naquele período que nós chamamos de silêncio profético, um dia o Senhor sussurrou no coração do velho Simeão e disse assim: tu não morrerás, enquanto tu não vires a minha salvação. Naquele dia, no dia 8º que o menino havia nascido, a Bíblia diz que o Simeão, pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando ele chegou lá, que ele vê a Jesus, o menino nos braços de Maria, ele toma o menino e diz: Senhor, tu podes agora despedir o teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Agora, irmãos, quem estava entrando naquele templo, não era mais a glória que pousava e que enchia o templo, era o próprio Deus encarnado, que se fez carne, o verbo que no princípio estava com Deus e era Deus, agora estava encarnado nos braços de Simeão, aleluia, e agora ele está naquele templo, que não era tão suntuoso, que não tinha o status do primeiro, mas agora o próprio Deus encarnado estava ali. Irmãos, os projetos de Deus, eles não precisam passar pelo nosso crivo. Os projetos do Senhor não precisam passar pela nossa aprovação. Deus não pede opinião. Há uma ordem, há uma incumbência delegada à sua igreja. E a incumbência é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem já foi a nós transmitida e é tempo de entender. Há um povo que ainda não tem Cristo como seu Senhor. Há um povo que ainda não tem Cristo como seu Salvador. Eu vejo aqui algumas cadeiras vazias. Tem alguém para sentar neste lugar. E essas pessoas, elas virão a partir do momento em que elas ouvirem a palavra do Senhor. Paulo escreve aos Romanos e diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, está em nós a responsabilidade. Jesus em João 4,35, ele olha aos discípulos e diz: vejam como os campos já estão brancos, é tempo de colher, é tempo de fazer a última colheita. E eu quero concluir, irmãos, dentro do meu tempo, lendo um texto que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Onde o texto diz assim:
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É em nós que está a palavra que reconcilia o mais vil pecador com aquele que criou os céus e a terra, com aquele que é antes do tempo, com aquele que é antes da eternidade. Cristo ofereceu-se a si mesmo na cruz, mas a mensagem proclamativa das boas novas, o Senhor colocou em nós, em mim, em você, no internauta que me ouve, ou que me assiste. É em nós que consiste, que está a mensagem que reconcilia o mais vil dos pecadores e dá a ele o poder de ser feito filho de Deus, a partir do momento em que ele crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É tempo de edificar, é tempo de trabalhar. Os campos estão brancos, Jesus está voltando. E o que temos feito nós neste tempo do fim? Marcelo, você me permite fazer uma oração? Eu queria convidá-los a orar nesta noite, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus falou conosco. O Marcelo não me contou nada, irmão. Vocês fiquem tranquilos. Eu não sei do que passa na igreja, nada. Mas eu entendo que Deus trouxe uma palavra aos nossos corações esta noite por sua graça e misericórdia. E eu quero orar junto com vocês. Ó amado Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, eu quero te ser muito grato, Senhor, por esta oportunidade em que estivemos reunidos no teu nome, para te louvar, te glorificar e bendizê-lo, e para expormos a tua palavra. Deus, quando nós olhamos de uma forma honesta para nós, é possível que encontremos algum tipo de negligência, porque somos falhos, algum tipo de leniência, algum tipo, Senhor, alguma coisa em que nós estamos protelando. Mas ouvimos a tua voz nesta noite, e esta palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, nesta noite eu te peço por cada um que aqui está, por cada um que nos assiste de algum lugar do mundo, eu peço a ti, Senhor, que a tua palavra penetre, trazendo esperança, que nós possamos, Pai, analisar e vermos de onde o Senhor nos tirou, do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos colocou nos teus átrios, nos deu um cântico novo, firmou os nossos pés sobre uma rocha. Nós precisamos trabalhar, nós temos uma responsabilidade, nós precisamos avançar, é tempo de edificar. Senhor, eu peço pela membresia desta igreja, pela liderança desta igreja, Senhor, faça crescer, faça prosperar, desperta, Senhor, para a glória do teu nome. Deus de toda graça, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te glorificar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Deus lhes abençoe. Meu amigo Marcelo, glória a Jesus. Glória a Deus, foram abençoados? Amém, glória a Deus, uma palavra edificante, uma palavra vinda do trono de Deus mesmo, amém? Você tem um chamado, meu irmão, para edificar, não? Você tem um chamado para edificar, anunciar a palavra de Deus, amém? Creio que fomos abençoados, e neste momento, quero que você estenda as tuas mãos, nós vamos orar pelo irmão Rosenberg. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou nesta noite o teu servo, Senhor.
em nome de Jesus, que a tua bondade, a tua paz, a tua bênção alcance a vida do teu servo, a família do teu servo, naquilo que ele tem necessidade, Senhor, junto aqui da esposa, Senhor. Coloca, Senhor, das tuas mãos de milagre, de poder, concedendo a ele, ó Deus, aquilo que ele tem, Senhor, pedido, aquilo que ele tem buscado, Senhor, em nome de Jesus eu creio, Senhor amado, que o Senhor pode abençoá-lo, Pai. Queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por esta vida preciosa, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meu irmão, está aqui uma lembrança aqui do nosso grupo, do grupo missionário de homens, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Você é muito bem-vindo, foi muito bom, realmente. Aguarde um pouquinho aqui. Quero convidar aqui o pastor Henrique, quero convidar aqui também o pastor Seges. Amém? Nós vamos orar aqui por alguns temas. Glórias a Deus. Amém. Eu vou pedir aqui para o irmão Rosenberg orar pelas igrejas. O Seges depois vai estar orando aqui pelas famílias. E o pastor Henrique conclui aqui, orando aqui pela área financeira, pela sua vida financeira, meu irmão. Você que está desempregado, creia, o Senhor ele pode abrir uma porta para você, meu irmão. Vivemos dias difíceis, mas o Senhor ele está no controle de tudo. Amém? O Senhor ele tem nos sustentado, ele tem nos abençoado. O Senhor tem operado milagres. Eu creio que ele vai fazer ainda mais nas nossas vidas. Amém? Então vou passar aqui para o Seges, ele vai estar orando aqui pelas famílias. Depois o irmão Rosenberg vai estar orando aqui pelas igrejas. O pastor Henrique conclui orando aqui pela área financeira. Tá joia? Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem mantido Pai, o teu cuidado sobre cada um de nós. E nessa noite, Senhor, ainda necessitados que somos, Pai, carentes que somos, Pai, nós te clamamos pelas famílias, pelas nossas famílias, pela nossa casa, Senhor, pelos nossos filhos, Pai, pela união da nossa casa, Pai. Eu sei que o inimigo tem tentado destruir, tem tentado atrapalhar a nossa relação, ó Deus, a nossa convivência, Pai, tem tentado de todas as formas nos afastar da Tua casa, Senhor. Mas em nome de Jesus, nós nessa noite estamos, Pai, expulsando todo o ataque maligno, Pai, sobre as famílias, sobre as casas, Pai. Pai, que haja mudança de ânimo, Pai, que haja transformação. Ó Deus, eu te clamo em nome de Jesus. Ó Deus, às vezes, Senhor, na casa há necessidade de sustento, há necessidade, Pai, ó Deus, abre as portas, Senhor, mas também, ó Deus, como temos orado, Senhor, nas terças-feiras, fecha as portas para a entrada de Satanás na casa, Pai. Em nome de Jesus, que haja conversão dos filhos para os pais, Pai, que haja, Pai, conversão dos pais para os filhos, Senhor, que haja união, que haja amor, que haja graça do Teu Espírito, Senhor, sobre as famílias e as casas. É o que nós te clamamos, em nome e por amor de Jesus. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, queremos mais uma vez orar ao Senhor, Deus, e nós queremos te apresentar, conforme a orientação do teu filho, as igrejas, Senhor. Deus, aqui na esfera terrena, nós trabalhamos com a questão jurídica e temos as denominações, as instituições. Mas eu quero orar, Senhor, por cada partícula da tua igreja, onde quer que ela esteja, Pai, no face da terra. Deus de toda graça, eu te peço, Senhor, estenda as mãos sobre o teu povo, Pai querido, abençoando, dando graça, fazendo avançar, despertando-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer. Deus, eu sei que por vezes a angústia, a tristeza, a depressão, alguns males desta vida têm tentado nos parar, têm tentado nos mostrar o caminho do retrocesso, que é melhor voltar. Mas eu peço a Ti, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, impulsiona a Tua igreja, Senhor, pelo Teu Espírito. Deus, em dias tão maus,
caos, em dias de apostasia, em dias de negação da fé, o teu Espírito continua pairando, continua atuando, Senhor. Eu te peço, levanta novos membros, levanta, Senhor, novos líderes, novos trabalhadores para a tua seara. Faz o teu trabalho prosperar até que o Senhor volte, ó Deus. Nós dependemos do Senhor. Perdoe as nossas faltas. Perdoa, Senhor, quando às vezes murmuramos e não compreendemos o tempo e a responsabilidade que há sobre nós. Oh, amado Senhor, é tempo de avançar, é tempo de proclamar o Evangelho. Deus de toda graça, nos ajuda a cumprirmos o ID no nome de Jesus. Senhor nosso Pai Celestial, a mim cabe buscar a Tua bênção no lado financeiro para os Teus filhos, Senhor. Deus, sabemos que moramos num país tão rico, num país tão abençoado, num país onde, ó Deus, estendemos as mãos e temos alimento em todos os lados e oportunidades em todos os lados. Mas também sabemos que o diabo, inimigo de nossas almas, tem trabalhado e tem cegado muitas vezes os olhos para que não enxerguemos oportunidades e muitas vezes, ó Deus, o ânimo que nos instigue a levantar e a enfrentar e a aceitar os sacrifícios que o desafio do dia a dia nos chama. Portanto, nesse momento que nós rogamos ao Senhor, é que assim como o Senhor tem mantido os passarinhos conforme a Tua palavra, também possamos ter essa confiança na Tua presença. E ó Deus, que os nossos corações tenham sempre a disposição de enxergar as oportunidades que as janelas dos céus nos abrem, nos mostram, nos revelam, mas muitas vezes, ó Deus, ficamos sentados esperando, mas desperta, Senhor, desperta o nosso espírito de trabalhador, de empreendedor, desperta o nosso espírito, ó Deus, de ser aquele que traz para casa o alimento do dia a dia, que mantém a nossa casa, mas também que mantém a Tua casa. Desperta em nós, ó Deus, um sentimento de gratidão ao recebermos, para que possamos uma parte também consagrar ao Senhor, e uma parte também a abençoar aqueles que nos cercam, uma parte a abençoar aqueles, ó Deus, que necessitam também, Senhor. Portanto, ó Deus, agracia nesta noite, nós te pedimos, as nossas vidas com a Tua bênção, com a Tua graça, e conforme a Tua palavra diz, ao comermos, ao bebermos, ao realizarmos nossos sonhos, que não digamos que foi o nosso braço que conquistou, mas haja no coração o reconhecimento que o nosso Deus nos abençoou. É o que nós te pedimos e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado. Glórias a Deus. Foi bênção, né? Valeu a pena. Faz assim com as mãos, recebendo a bênção, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce, incomparável comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.